À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, notamos que os sinais que o Senhor Jesus profetizou que seriam vistos antes de sua vinda têm acontecido em uma proporção nunca antes vista na história da humanidade. Temos visto muitas pessoas sendo batizadas e aparentemente se convertendo ao cristianismo, porém na prática a maioria não tem se submetido ao Evangelho de Cristo. Na verdade, nós estamos vivendo uma época de grande apostasia. Enquanto eu solto a vinheta, deixe aí o seu like, e ative as notificações, para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4 versículos 1 e 2. O Evangelho tem sido falsificado para se tornar agradável aos ouvidos. Muitos têm pregado um Deus que ama a todos como são, sem a necessidade de se converter dos seus maus caminhos. Têm pregado um Deus falso que vai contra as suas próprias leis porque ama demais a humanidade, desprezando a sua justiça. Hoje temos falsos profetas dentro e fora das igrejas. Estes estão todos os dias nos programas de TV, rádio e mídias sociais, como pessoas famosas e bem conceituadas, mas elas sempre fazem comentários que são contrários à fé e ao Evangelho, zombam de Deus descaradamente, e ainda dizem crer nele, mas com um lindo sorriso no rosto, e assim enganam até pessoas que se dizem cristãs. Elas deviam ser muito valorizadas, Lu, porque o que elas dão de prazer pro povo. Atuam por dinheiro, a Lilith diz que atuam porque gosta. É isso mesmo, Lilith? Na verdade, eu não gosto, eu adoro. Não, e o que é pecado, gente? Esse negócio de pecado também é uma maneira... O que é pecado para um não é pecado para outro? Relativo. O pecado é você maltratar uma pessoa, isso é pecado, você julgar. Agora, cada um faz o que quer, você não está agredindo ninguém, você fez seu filme. Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4 versículos 1 a 4. Hoje, nós temos aberrações como cultos e shows evangélicos regrados à emoção. Temos um falso Espírito Santo, que nada tem a ver com o Espírito Santo da Bíblia. Hoje temos bailes funk gospel, blocos de carnaval evangélicos, filmes pornô gospel, temos igrejas de nudismo e igrejas para homossexuais, e tudo tem sido passado com um belo e falso sorriso no rosto, maquiado com um falso amor, que na verdade é diabólico. E muitos, por não quererem se submeter ao verdadeiro Evangelho, têm permitido que o espírito do engano opere em suas vidas, pensando estarem cheios do Espírito Santo, mas estando na verdade cheios de toda a imundícia. Não sabes que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erres, nem os devassos, nem os idolatrais, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6 versículos 9 e 10. Triste ainda é ver os cristãos discutindo doutrinas e debatendo teologias, cada qual defendendo a placa de sua denominação, se achando donos da verdade.
Entenda, não é errado estar dentro de uma denominação, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos deixar de congregar, mas antes de levantar a bandeira de sua denominação, levante a bandeira de Cristo e viva e obedeça ao verdadeiro Evangelho, que traz arrependimento e salvação. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tito 3 versículo 9. A palavra de Deus não foi escrita para ser debatida, e sim para ser obedecida. Devemos saber separar na Bíblia o que é tradição cultural dos povos das regras de fé. As regras de fé devem ser obedecidas e ponto final. É a vontade de Deus, não há como fazer parte do reino de Deus sem obedecê-lo. Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14 versículos 23 e 24. O verdadeiro Evangelho nos transforma, nos impulsiona a andar em justiça, retidão e obediência, pelo simples desejo de querer conhecer e agradar a Deus, independente das críticas e tribulações que venhamos a sofrer por causa disso. A palavra de Deus diz que cada homem se examine a si mesmo. Não fiz este vídeo com a intenção de julgar e denegrir a fé de ninguém, pelo contrário, esse que vos fala não passa de um pecador, que precisa da misericórdia de Deus tanto quanto você. Mas minha intenção é levá-lo a refletir: será que você tem procurado mudar e se submeter à vontade de Deus, ou você tem buscado criar para si um Deus que se submete às vontades e caprichos da sua carne? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2 versículo 5. Então, a vinda do Senhor Jesus está muito próxima, e devemos nos preparar para estar firmes nos dias difíceis que ainda virão. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará, mas devemos nos avaliar e nos converter dos nossos maus caminhos, para que a vinda dele seja para nós motivo de grande alegria e não de lamento e condenação eterna. Deixe a sua opinião nos comentários, deixe também a sua sugestão de vídeo. Faça sua luz brilhar. E que a salvação do Senhor Jesus esteja com você.